Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. E começamos falando de economia. O consumidor atento já percebeu que vários produtos vendidos nos supermercados têm diminuído de tamanho, mas não de preço. O que, no fim das contas, significa que o produto encareceu. A prática ficou tão disseminada que ganhou até um nome: reduflação. O preço é o mesmo, mas a quantidade cada vez menor. Em vários itens. E não sei o que eles fizeram, principalmente papel toalha, parece que diminuiu, digamos, 20%, né? Padaria, supermercado, chocolate, o pão que tinha um tamanho e um preço virou um pão menor, um preço igual. A prática não é nova nem ilegal, já tem até nome: reduflação. A estratégia das empresas é fazer com que o produto possa ser adquirido pelas famílias que têm menor poder de compra agora. Basicamente, a família não ia ter condição de comprar, abaixando o ticket médio, ela consegue comprar o bem, mesmo levando menor quantidade para casa. Mas para não ser considerada abusiva, a redução precisa ser muito bem informada. Uma portaria do Ministério da Justiça determina que no rótulo devem constar as quantidades antes e depois da alteração. Também precisa constar a redução em termos percentuais e absolutos. Tudo isso em letra maiúscula e em cores bem diferentes do resto do rótulo. As informações precisam constar na embalagem por pelo menos 6 meses. Como em alimentos, guloseimas e produtos de limpeza, a prática reduz em média 20% do peso das embalagens. Aqui em São Paulo, uma lei estadual também prevê multa se a empresa não atender às normas. Segundo o órgão de defesa do consumidor, a prática pode confundir e ser considerada abusiva. O que não pode é haver uma redução da quantidade ou do tamanho do produto sem que isso seja visado de modo ostensivo ao consumidor. A partir do momento que você compra com uma determinada frequência aquele produto, você deixa de examinar aspectos que, em tese, você olharia numa primeira compra. E é aí que, se não houver uma informação clara e adequada, se torna ilegal a prática. Entre os adultos, muita gente já tomou a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, mas 21 milhões de brasileiros ainda não têm nem a 2ª dose. Para mudar esse cenário, uma nova estratégia tem sido colocada em prática. Em vez de aguardar as pessoas nos postos de saúde, a estrutura de vacinação é que tem ido ao encontro delas. A associação, que serve comida de graça para pessoas carentes em Sol Nascente, no Distrito Federal, se tornou ponto de vacinação. O carro da vacina chegou na hora em que muita gente aguardava ali pela refeição e aproveitou para colocar em dia a imunização contra a Covid-19. Foi o caso do José Carlos, que tinha tomado a 1ª dose. Estava trabalhando muito e tudo, aí não tive tempo, entendeu? Por isso que aconteceu isso. Ir até essas pessoas foi a forma que a Secretaria de Saúde encontrou para aumentar o índice de cobertura vacinal contra o coronavírus no Distrito Federal. Além do carro da vacina, foram montados pontos fixos em vários bairros. A nossa intenção é facilitar que essa vacina chegue no braço da pessoa. Então, mesmo se você não tiver o cartão de vacina, a gente emite um cartão de vacina, confere os seus dados no sistema. Se você não se vacinou, seja da 1ª dose, 2ª dose, 1ª dose de reforço, 2ª dose de reforço, é uma oportunidade. Enquanto muitas pessoas estão tomando a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, cerca de 21 milhões e meio de brasileiros ainda não receberam a 2ª dose. Agora, as equipes de vacinação estão atrás dessas pessoas e de quem não completou o ciclo vacinal. O nosso objetivo é, independentemente do motivo, é sairmos da zona de conforto, de dentro dos postos, de dentro dos hospitais e ir onde esta população está. E falando em vacinação, um alerta para a saúde das crianças. O Ministério da Saúde divulgou que o Brasil ainda está muito abaixo da meta de vacinação contra o sarampo. Os dados mostram que apenas 47% das crianças receberam a vacina em 2022. A proteção contra o sarampo é feita com a vacina tríplice viral, que imuniza também contra a cachumba e rubéola e faz parte do calendário de vacinação.
Essa vacina é oferecida nas unidades de saúde do país em qualquer época do ano. A tríplice viral é geralmente aplicada em 2 doses, uma quando a criança completa 1 ano de idade e a segunda com 15 meses. O risco dessa queda na procura é que o sarampo está avançando no Brasil. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra mais de 40 mil casos e 40 mortes causadas pelo sarampo desde 2018, sendo mais da metade em crianças menores de 5 anos. Um estudo aponta que o desmatamento no Brasil aumentou 20,1% em 2021. Nos últimos 3 anos, a área desmatada em todos os biomas é quase do tamanho do estado do Rio de Janeiro. O desmatamento nos diferentes biomas brasileiros aumentou 20,1% em 2021. É o que aponta um relatório independente publicado nesta segunda-feira pela plataforma colaborativa MEP Biomas, que coleta dados de diferentes sistemas de mapeamento por satélite. Estima-se que no ano passado a Amazônia perdeu 18 árvores por segundo. Do total da área desmatada em 2021, 59% se concentrou na Amazônia, seguida pelo Cerrado, que respondeu por 30,2% da área explorada, pela Caatinga com 7%, Mata Atlântica com 1,8% e pelo Pantanal com 1,7%. A agropecuária continua sendo o principal vetor de pressão do desmatamento, respondendo por quase 97% da área desmatada. No estado do Pará, a mineração ilegal também foi um vetor expressivo, segundo a MEP Biomas. Nos últimos 3 anos, período que coincide com a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao poder, a área desmatada em todos os biomas chegou a 42 mil quilômetros quadrados, quase a área do estado do Rio de Janeiro. Ambientalistas e opositores acusam o governo de Bolsonaro de fomentar a devastação, com seu discurso a favor da exploração comercial da Amazônia e por debilitar os órgãos de controle ambiental. Os números oficiais mostram que desde que o político de extrema-direita chegou ao poder em janeiro de 2019, o desmatamento anual médio na Amazônia brasileira aumentou 75% em comparação com a década anterior. Mais de 5 mil jovens estiveram reunidos no fim de semana em Foz do Iguaçu para um encontro vocacional. O evento antecede o chamado do Papa para a Jornada Mundial da Juventude. A Mariana, que é de Cuiabá, percorreu 1.400 quilômetros para estar aqui. Nós saímos no domingo de madrugada e a gente veio peregrinando. Então, foi essa semana inteira até que quinta-feira a gente chegou aqui em Foz. É um encontro vocacional e eu tô vindo aqui para confirmar minha vocação, né? Porque a gente vai casar daqui 18 dias. Dias e dias de viagem, noites em peregrinação. Tudo isso com um único objetivo: encontrar a vocação dentro da Igreja Católica, trocando experiência com mais de 5 mil jovens. Foz do Iguaçu foi palco do encontro do caminho neocatecumenal do Sul e Sudeste brasileiro. Um verdadeiro exemplo de dedicação e perseverança. O movimento está presente em diversas dioceses do Brasil e também do mundo. E o encontro antecede o chamado do Papa à Jornada Mundial da Juventude. O objetivo do caminho, ele é um itinerário de fé, educação permanente na fé. Nada melhor do que começar pela formação desses jovens. Esse encontro, ele tem esse propósito, essa formação com os jovens, um chamado à vocação. Essa vocação pode se estender tanto à vida religiosa quanto à vida matrimonial. É um sim que eles darão nesse momento e é um sim determinante para a vida deles. Como no caso do padre Daniel, que decidiu a vocação sacerdotal num encontro como esse. Inclusive, a minha vocação há 10 anos atrás nasceu de um encontro desse. Ouvindo uma pregação, um exorcismo forte em largar tudo e seguir Cristo. E para mim é uma alegria porque eu comecei com 14 anos de idade, sendo acompanhado, e hoje minha primeira peregrinação como sacerdote, podendo acompanhar os jovens da minha paróquia. Então para mim isso é uma alegria imensa. E tudo é vivido com muita intensidade e foco na fé em Deus. É um chamado muito grande, primeiro porque a gente já se prepara desde juntar o dinheiro, de fazer a organização, se prepara
espiritualmente. A gente tem um contato, um convívio com outras pessoas de outros estados que contam a experiência, a história de vida. Essa troca acaba contribuindo muito para a formação espiritual da gente. O planetário ajuda as pessoas aqui na Terra a decifrar os mistérios do espaço. Se essa perspectiva for invertida, como é que quem está lá no alto vê quem está aqui na Terra? Fotos feitas pela Estação Espacial Internacional nos dão uma ideia desse novo ponto de vista. 3 cidades brasileiras foram fotografadas: o Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Cliques do espaço feitos a mais de 420 mil quilômetros de distância mostram como as 3 cidades se iluminam frente à escuridão da noite. No Rio de Janeiro, as luzes dos barcos viram pontinhos pequenos na Baía de Guanabara. Uma São Paulo entrecortada por diversas ruas é o que se vê do espaço. No retrato de Curitiba, os traços do arquiteto Jaime Lerner, que planejou a cidade, ficam bem mais perceptíveis. Só foi uma foto de cada cidade, mas já dá para entender como é bonito ver tudo do espaço. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.